Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Manual Jurídico da Vida Real, o podcast que transforma dúvidas reais da comunidade jurídica em respostas práticas com especialistas que vivem o direito na rotina. E no episódio de hoje tem perguntas sobre começar a estagiar mesmo longe dos grandes centros, como se destacar na área criminal, quais livros ajudam a desenvolver pensamento crítico, como criar uma rotina de estudos mesmo com pouco tempo e quais habilidades realmente importam durante a graduação. Se você está com a sensação de que precisa se organizar, se posicionar ou simplesmente começar, esse episódio foi feito para você. A primeira pergunta é sobre uma dúvida que afeta muitos estudantes, e especialmente os que não estão nos grandes centros. Sou estudante de Direito do interior e estou tentando o meu primeiro estágio, mas às vezes sinto que estou atrasado em comparação com outras pessoas da minha turma. Dá para construir uma carreira jurídica de sucesso mesmo começando agora e longe dos grandes centros? Como lidar com essa insegurança e me destacar no mercado? Esse sentimento de atraso em relação aos colegas é comum, mas não precisa definir o rumo da sua carreira. Quem responde é Samara Beatriz Alves da Silva Miranda Melo, estudante do 10º período de Direito na Universidade Estadual de Goiás. Eu também sou do interior e, para ser sincero, sempre tive o sonho de fazer faculdade na capital. Eu achava que isso ia me dar mais oportunidades, mais visibilidade, contato com grandes escritórios. Mas, infelizmente, não deu certo. Hoje, com a internet, o lugar onde você estuda já não te limita tanto igual antigamente. Você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo jurídico, estudar com os melhores professores do Brasil, se conectar com grandes profissionais de vários estados, criar conteúdo e, depois de formada, até atender clientes da capital, mesmo morando no interior. Na minha sala, por exemplo, cada pessoa teve uma história diferente. Já teve gente que desistiu do curso, teve gente que precisou trancar a faculdade por causa de trabalho, teve quem ficou para trás, vai repetir matérias e formar depois. Teve gente que estagiou desde o primeiro semestre e também gente que decidiu formar sem nunca estagiar. Ou seja, cada trajetória é única e não tem essa de estar atrasada. Eu acredito que o segredo é ter muita força de vontade e clareza do que você quer construir. Independente da profissão que você escolher, você precisa ser consistente. As carreiras jurídicas exigem isso: paciência e comprometimento. Você não precisa ser a mais rápida, mas você precisa ser constante. E quanto à insegurança, ela é normal e todo mundo sente. O advogado que você admira já foi estagiário, o juiz que aparece nos jornais todos os dias já foi estudante. A diferença é que nenhum deles desistiu. Eles continuaram, mesmo com os medos, dificuldades e problemas. Então, sim, eu acredito que dá para construir uma carreira jurídica de sucesso, começando agora, mesmo longe dos grandes centros. O que vai fazer a diferença é a sua entrega, a sua vontade de aprender e o quanto você está disposto a crescer todos os dias com o que você tem hoje. A próxima pergunta é para quem está começando na advocacia e escolheu seguir na área criminal. Como se destacar na área criminal começando agora na advocacia? Em uma área tão desafiadora quanto a do direito penal, é comum ela vir acompanhada de muitas dúvidas. Quem responde é Henrique Falquete, advogado criminalista e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Eu gosto muito desse tema, inclusive é um dos pilares da minha mentoria criminalista de alta performance. Mas então vamos lá. Se tu está começando agora na advocacia criminal, essa mensagem é para ti. A melhor hora para se destacar é desde o primeiro passo, desde o início da carreira. Não deixa de aplicar isso que eu vou dizer agora, depois de anos de jogo. Primeiro, a base é o conhecimento técnico, mas o conhecimento que eu estou dizendo não é o da faculdade, e sim o da prática real. Então, precisa saber o que vai fazer no flagrante, precisa saber o que vai fazer numa audiência de custódia, numa audiência de instrução e julgamento, precisa entender, inclusive, como montar numa petição. Tem que raciocinar em cima de uma prova frágil, como analisar depoimento. Então, e a leitura técnica é o que vai diferenciar de um advogado comum e de quem domina a defesa. Quem escreve bem, convence. Quem estuda com constância, constrói autoridade no tempo. Mas também não basta só saber. Também precisa ser lembrado, ser visto. E aqui entra a seara da captação estratégica. O que é captação estratégica? É se posicionar como um profissional sério, comprometido, aquele que apresenta resultados, que resolve. E isso vale tanto para o Instagram quanto para o boca em boca, para o offline. Deve também criar conexões com os colegas, com advogados de outras áreas, com profissionais também que atuam no sistema de justiça, porque quem indica, confia, e quem confia já entrega o cliente pronto.
Tem um ponto também que pouca gente fala: a família do réu. A família do réu é parte estratégica também. O profissional que está iniciando, ele tem que aprender a acolher no primeiro contato, esse familiar do cliente. Ele precisa ser claro, ele precisa demonstrar muito respeito, né? E esse cuidado vai virar uma fidelização e também futuras indicações. Por fim, tem que aprender a fechar contrato com segurança e autoridade. Não é só saber precificar os seus honorários, é sobre mostrar valor antes de falar em preço. Tem que usar depoimentos, mostrar bastidores, tem que compartilhar experiência, realmente destacar aquilo que te diferencia no mercado de trabalho. A confiança do cliente, dessa forma, a confiança do cliente, ela já vai iniciar antes mesmo de tu começar a trabalhar, de tu começar a prestar o teu serviço. Então, se aplicar isso aqui, né, tudo isso aqui, desde o começo, é impossível a pessoa não se destacar. Antigamente, o advogado criminalista ele se destacava, né, aquele que gritava mais. Hoje o cenário é outro. Hoje, quem vai se destacar é quem entrega mais. A próxima pergunta é sobre um tema que vai além da prova e do conteúdo técnico. Quais livros são essenciais para a formação crítica do estudante de direito? Ter uma base de leitura que estimule o pensamento jurídico, para além do óbvio, pode fazer toda a diferença na formação do profissional. Quem responde é Tamires Barbosa da Silva, advogada especialista em processo do trabalho e criadora do Jus Clube. Olha, o que eu percebi ao longo da minha trajetória é que a faculdade ela te entrega o conteúdo técnico, ela te mostra o caminho das pedras, mas ela não te ensina a pensar estrategicamente, a tomar decisões com segurança ou a se posicionar como um profissional que se destaca. E é aí que entra o poder dos livros certos na hora certa. E eu não estou falando de doutrina ou de decorar jurisprudência. Isso a gente já vê todo dia. Eu estou falando de livros que te provocam, que te fazem refletir, que te ajudam a desenvolver uma visão crítica e madura do direito e até da sua própria carreira. Quer ver um exemplo? Um livro que é muito indicado é o livro O Caso dos Exploradores de Cavernas. Esse clássico, ele mexe com qualquer estudante, porque ele te faz questionar a justiça, a moral, o papel do juiz, e é impossível sair o mesmo depois de ler. Outro livro que me marcou muito e que eu acho essencial, principalmente para quem quer construir uma carreira mais sólida, é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse é o tipo de leitura que vai além do direito, mas impacta diretamente na forma como você organiza seu tempo, se comunica, cria disciplina e até lida com os desafios profissionais. E claro, não dá para esquecer o livro A Luta pelo Direito. Ele é um livro curtinho, mas carrega uma mensagem poderosa. Direito se conquista, se defende, se vive com propósito. Agora imagina pegar esses livros e, ao invés de ler sozinho, compartilhar essa leitura com outras pessoas que também querem crescer no direito. Ouvir outras interpretações, debater ideias, transformar cada capítulo em aprendizados práticos. Foi por isso que eu criei o Jus Clube, o nosso clube do livro jurídico. E lá nós escolhemos leituras que te provocam, que te acrescentam e que têm o potencial de transformar a sua prática diária. Mas o mais especial é o que acontece depois da leitura. Os encontros, os debates, os áudios, os materiais complementares. É um espaço realmente para a gente aprender junto, crescer e enxergar o direito com mais profundidade e estratégia. Se você sente que está na hora de sair do automático e de se desenvolver de verdade, não só como estudante ou advogado, mas como profissional pensante e atuante, o Jus Clube ele foi feito para você. Porque no fim das contas, não é só sobre ler livros jurídicos, é sobre ler com intenção, com propósito e com uma comunidade que te impulsiona a ser melhor. Bora viver isso juntos? Te vejo por lá no Jus Clube. A próxima pergunta é de uma estudante que, além da faculdade, também precisa conciliar os estudos com o trabalho autônomo. Sou estudante de Direito do 5º semestre e não tenho uma rotina de estudos.
Como eu posso fazer isso sem passar horas estudando, visto que sou autônoma e minha renda depende exclusivamente do meu trabalho? Essa é a realidade de muita gente e montar uma rotina viável sem se sobrecarregar estando trabalhando e estudando é muito difícil. Quem responde é Lúcia Aslan, servidora pública federal, criadora dos mapas estratégicos e referência em organização para concursos e estudantes de direito. Tem 2 pontos muito interessantes nessa pergunta. O primeiro é como estabelecer uma rotina de estudos. E o segundo é como estudar com mais qualidade em menos tempo, já que você tem uma dupla jornada de trabalho e estudo e precisa aproveitar ainda mais o tempo que você tem disponível para estudar. Então, quanto à primeira questão, como estabelecer uma rotina, como criar um hábito? O primeiro passo é estabelecer horários fixos. Não estudar na hora que der, no tempo que sobra. É ter um horário definido, com compromisso para o estudo, com priorização. Evitar marcar outros compromissos naquele horário. Então, aquele é o seu compromisso maior durante aquele período do seu dia. E o outro ponto é ter constância diária. Eu sou uma defensora do estudo diário, porque eu acho que assim a gente cria um hábito com mais facilidade. Ele vai se tornando mais intrínseco, mais leve, natural no seu dia a dia. Vai ser cada vez mais fácil romper aquela barreira da inércia. Agora, como ter qualidade no estudo e estudar melhor em menos tempo? O primeiro ponto é o foco. E para ter foco, você precisa tirar as distrações do seu redor. Tira o celular de perto, coloca ele em outro cômodo. Tenha um ambiente organizado e sente para estudar com um ambiente favorável a isso. Um segundo ponto é usar uma técnica como a técnica Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar. Eu gosto daquele estudo de 50 minutos com depois uma pausa de 10. E aí você recomeça, faz um novo estudo de 50 e pausa mais 10. Isso favorece a concentração, não cansa a sua mente, você não enjoa, daquele estudo tão contínuo. A pausa é saudável para o aprendizado. E também é importante ter um cronograma claro, saber o que você vai estudar, dividir o seu tempo entre matérias, não ficar estudando só a mesma coisa durante horas seguidas. Assim você consegue aproveitar melhor o seu tempo e potencializar a sua concentração. E a nossa próxima pergunta é sobre o que realmente importa desenvolver ao longo da faculdade. Quais as habilidades que o estudante de direito deve desenvolver durante a graduação que são fundamentais? Meus amigos, nem tudo se resume ao conteúdo das disciplinas. Algumas competências fazem diferença na prática e na hora de se destacar no mercado. Quem responde é Sofia Mendes de Brito, estudante do 4º período de Direito e oradora do Núcleo de Júri Simulado da FAI. Eu me chamo Sofia, eu estou cursando o 4º período de Direito e hoje eu vim responder a pergunta de quais habilidades que o estudante de Direito deve desenvolver durante a graduação que são fundamentais. É muito importante ressaltar, antes de responder essa pergunta, que cada um tem a sua trajetória dentro do curso, com as suas especialidades, as suas diferenças, e que cada um vai traçar de acordo com o que é melhor para a pessoa. Porém, claro que tem algumas habilidades que são essenciais, que é uma oratória boa, até porque o estudante de direito, ele vai ter que saber responder com persuasão, clareza, muita inteligência e muito estudo. Então, a oratória é essencial. Uma boa comunicação, não só para respostas dentro da oratória de debates, mas também comunicação em relação ao seu trabalho, em relação à sua atuação profissional. E também experiência em estágios, simpósios, palestras, para entender mais qual a área que você quer seguir, qual a área que você tem mais afinidade. E os estágios também são essenciais, não só para você saber o que você gosta na teoria, mas o que você gosta de realizar na prática também. É muito importante até para você saber se você vai querer advogar ou prestar concurso público. Muitas das pessoas têm muito essa dúvida dentro da faculdade e ter essas experiências diferentes, não só a teoria das aulas, acaba auxiliando também o que você vai querer desenvolver as suas habilidades. Então, é algo muito importante e essencial. Espero ter respondido aí a pergunta e até a próxima!
E aí, você se viu em alguma dessas perguntas? Se alguma resposta te ajudou a clarear o caminho, compartilhe esse episódio com outros colegas que também estão na fase de construção. Tira um print, posta nos stories e marca a gente. Isso ajuda o conteúdo a chegar em quem mais precisa. É só marcar a gente no @lo.leder. E se quiser mandar sua pergunta para aparecer aqui no podcast, é só acessar a nossa newsletter jurídica. No final de cada edição tem um espaço exclusivo para você contar o que está vivendo aí do outro lado. Quem sabe a próxima resposta não é para você. Você pode acessar a nossa newsletter também aqui na descrição. Não esquece também de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e se estiver escutando a gente pelo Spotify, dê as suas 5 estrelinhas, isso faz muita diferença. Esse foi mais um episódio do Manual Jurídico da Vida Real, onde dúvida não é fraqueza, é ponto de partida. A gente se vê na próxima semana. Até lá!